Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de aulas, tá? Vamos seguir juntos aí mais uma vez. Hoje nós estaremos vendo sobre as aulas 45 e 46, tá? Vamos ver as duas juntas, porque tem bastante relação os conteúdos, tá? Que fala sobre os biomas aquáticos. São duas aulas, porque de uma forma geral, né, basicamente existem dois tipos de biomas aquáticos, aqueles que são formados pelas águas marinhas, né, salgadas, e aqueles que são formados por água doce, ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, qual é a diferença entre a água salgada e a água doce? A salgada, óbvio, tem muitos sais, por isso que ela tem até um gosto salgado mesmo. Todo mundo provavelmente já deve ter ido à praia e já sentiu o gosto da água do mar na boca. E a água doce não tem açúcar, né, como é algo que, seguindo a lógica, deveria ser. A água salgada tem muitos sais minerais. A água doce tem poucos sais minerais. Na prática mesmo, tipo, as duas são salgadas, porém uma é altamente salgada e uma é muito pouco salgada. Por isso acaba ganhando o nome até do oposto, doce. Mas ela não é doce, tá? Então, primeiramente, essas são as duas diferenças entre esses dois tipos de biomas, marinho e doce. Marinho, muito sal, doce, pouco sal. E aí, biologicamente falando, esses biomas têm os seguintes nomes. O bioma de água doce é chamado de liminociclo. Liminociclo. E o bioma de água salgada é chamada de talassociclo. Tá? Talassociclo, água salgada, liminociclo, água doce. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles, ok? Primeiro sobre os liminociclos, que são os de água doce. Os biomas de água doce, para nós, seres humanos, são de fundamental importância. Fora a questão da pesca, que acaba sendo mais voltada para o bioma de água salgada, o bioma de água doce é importante porque ele ajuda na obtenção de água potável para nós nos hidratarmos, né? A Sabesp, no caso de nós que moramos em São Paulo, pega água de biomas de água doce, de liminociclos, que são, no nosso caso aqui, é a represa, né, da Cantareira, o reservatório. Mas em quase todo o mundo, a água de rios, lagos, etc., é extraída e canalizada e tratada e elevada até a população. Tem alguns países, tipo, por exemplo, na Arábia Saudita, no Marrocos, que são países que quase não tem rios. Nesses países aí a água do mar é que é tratada, mas é um processo muito mais minucioso, mais trabalhoso, mais caro. O Brasil, por exemplo, que é um dos países do mundo que tem a maior concentração de água doce, já não precisa disso. O Brasil tem uma quantidade gigantesca, né? Se for analisar em países mesmo, o Brasil é o país do mundo que tem a maior concentração de água doce, o que facilita bastante para nós nessa questão da extração de água, tá? E aí a água que eu digo que é importante para vir para nossas casas, porque a gente vai beber essa água e não só beber. O principal de tudo, ela vai estar vinculada à nossa higiene, né? Você toma banho, você escova o dente, você dá descarga, você lava a roupa, tudo isso com água doce. Água que vem tratada de rios e represas, tá? E também tem outra questão bastante importante, que é a utilização dessa água para produzir energia elétrica, né, nas usinas hidrelétricas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a água doce ela é dividida em dois grupos. As águas correntes, que são aquelas que estão em constante movimento, e as águas paradas, tá? A água corrente, por exemplo, cachoeira, rio, praticamente riacho, e as águas paradas são tipo os lagos, tá? Tem uma diferença, então. Então vamos lá. Em um lago, né, nos lagos, em locais que a água doce fica parada, nós podemos dividir a questão da temperatura em três camadas, né? A parte mais superficial, a parte mais intermediária e a parte mais profunda. A parte mais profunda, ela vai receber sempre pouca luz. Então ela vai manter um padrão de temperatura. As partes mais profundas dos lagos são sempre muito frias. A parte intermediária, ela recebe luz durante o dia e ela pode receber, obviamente vai parar de receber luz durante a noite. Então a parte intermediária, ela muda de temperatura o tempo inteiro de uma maneira muito rápida, tá? E a parte superficial, como ela recebe temperatura, recebe luz durante o dia, ela tem uma baixa, é lenta, né? A mudança de temperatura dela é muito lenta, porque ela é quente durante o dia e lentamente ela vai ficando fria até chegar à noite.
Então, em cima, a temperatura varia, sim, e de uma maneira lenta. No meio, a temperatura varia também, e de uma maneira super rápida. E na zona profunda, praticamente não varia, é sempre frio, tá? Esse é um padrão de temperatura no que diz respeito a um lago. E um rio, a questão de onde vai haver, como a água está em movimento, está sempre se misturando, o padrão de temperatura é quase que o mesmo, tá? Em um rio, de uma forma geral, primeiramente, os rios não são, veja bem, em relação, comparando com o mar, não são tão profundos, tá? Então, quase que toda parte dele vai receber luz. E aí, como ele está em movimento, a água está sempre se misturando e ela tem mais ou menos um padrão de temperatura. Nos rios, a parte intermediária, onde entra a luz, é chamada de epilímnio. Epilímnio é o nome da região de um rio intermediária, que é a camada onde a luz entra. No epilímnio, que é essa camada intermediária, é o principal local para que role fotossíntese, porque como ali a luz entra, além de ter luminosidade para que os fitoplâncton possam realizar esse processo, também tem a questão que como ali ainda tem luminosidade, a temperatura da água é um pouquinho mais fria, desculpa, um pouquinho mais quente. Porque na zona profunda, como não entra luz, além de não ter luminosidade, que é o principal requisito, né, para que ocorra a fotossíntese, também as temperaturas das águas nessas áreas são muito frias. E a temperatura ideal para que a fotossíntese ocorra é um pouco mais quente, tá? Então, o epilímnio, que é a zona intermediária na profundidade de um rio, é o principal local onde rola a fotossíntese, devido ao fato de que lá entra luz e que nessas áreas a temperatura também é um pouco mais quente, tá? E no rio, em qual local seria o principal lugar para que ocorra a fotossíntese em um rio? Veja bem, nos rios, como a água é corrente, não tem alga no fundo, porque ela não ficaria presa no solo. Então tem sempre os fitoplânctons lá. Fitoplânctons são organismos flutuadores, eles são levados pela maré, né, pelo ritmo, pelo fluxo da água. Existe uma região do rio que é chamado curso médio, que é longe das extremidades, bem sugestivo o nome, no meio. O curso médio é o local onde existe a menor correnteza de um rio, é o lugar onde a movimentação da água é a mais fraca. Próximo à nascente, a movimentação é intensa, no final também na cascata lá a movimentação é intensa. No curso médio é um local onde existe uma menor movimentação. Como tem uma menor movimentação e os fitoplânctons flutuam seguindo o fluxo da água, menor movimento, menor quantidade de fitoplâncton carregado, ou seja, maior concentração de fitoplâncton naquele local. Então, o curso médio de um rio é o local de um rio onde existe a maior condição de ocorrer fotossíntese, pelo fato de que ali o movimento da água é menor, então a água ficando mais parada, ela vai aquecer mais, aí conforme eu havia dito, a água quente é mais favorável ao processo de fotossíntese, e também tem a questão de que como aquela água se movimenta menos, existe uma maior concentração de fitoplâncton naquela região, e são os fitoplânctons os organismos responsáveis por realizar a fotossíntese, tá? Então, no curso médio de um rio, devido ao fato de a água se movimentar menos, existe maior quantidade de fitoplâncton e existe maior temperatura, que são as principais condições para que a fotossíntese ocorra. Por isso, nessa área, ocorre mais fotossíntese, tá? E agora, sobre os biomas marinhos, os talassociclos. Esses biomas, né, já têm maior relação para nós humanos com a questão turística, porque as praias é algo que atrai bastante turismo, e também a alimentação, porque a maioria dos peixes que nós comemos acaba sendo peixes marinhos, tá? E não só peixe, camarão, lagosta, siri, enfim, até mesmo as algas, né, que é muito utilizada na culinária japonesa, tudo isso vem geralmente do mar. De uma forma geral, não em profundidade agora em distância da costa. O bioma marinho, né, os talassociclos, são divididos em três partes. A zona litorânea, que é bem próximo da areia, né, que é a região onde nós banhistas ficamos quando vamos à praia. A região nerítica, que é logo quando fica fundo para nós humanos, profundidades aí de 2 a 5 metros, tá? E a zona pelágica é a região de alto mar, tá?
Então, zona litorânea é onde nós banhistas estamos. Zona nerítica, onde começa a ficar fundo para nós, mas ali os jet skis e tal, a gente ainda vê, digamos assim. E zona pelágica, alto mar, extremamente profundo, onde tem uma biodiversidade maior de espécies, etc. Tá bom? E no que diz respeito à profundidade, temos também 3 zonas. A zona abissal, que acredito que a maioria já tem ouvido falar, que é aquela região do fundo do mar onde não existe nada de luz, tá? A zona afótica, fótica luz, a negação, sem luz. Então é aquela região onde acabou a luz ali, a luz entra até certo ponto, acabou, ali é a zona fótica, porém não é o tão profundo ainda. E a zona fótica, que é aquela área onde entra a luz, onde ocorre a maior fotossíntese, tá? Então, no ambiente marinho, como tem mais algas realizando fotossíntese, consequentemente, a quantidade de seres vivos é muito maior, né? A biodiversidade é extremamente maior, porque tem mais alga, tendo mais alga, tem mais alimento para peixes, consumidores primários, etc., comerem. Tendo mais consumidores primários, tem muito mais alimento para os carnívoros, que são os consumidores secundários, tá? E aí, olha, o mar, ele apresenta um gráfico assim sobre os seus seres vivos, ó. E aí, o que indicaria, essa eu vou ajudar porque eu achei um pouco complexa a interpretação, de repente. Ó, a curva A desse gráfico é um processo fisiológico que nunca muda. Não importa a superfície, se está muito fundo ou muito raso. O que seria o A, então? O que permanece padronizado, independente da profundidade? Seria, basicamente, a respiração. O processo de respiração não importa qual que é a quantidade qual é a profundidade do mar no qual se encontra. Ele vai manter sempre esse padrão. O B já é algo que altera. Quanto menos profundo, mais ocorre. Ou seja, ocorre mais no raso e ocorre menos no fundo. Seria a fotossíntese, porque a fotossíntese tem ligação direta com a presença de luz, certo? E o C é algo que é o encontro entre a respiração e a fotossíntese. Isso tem relação com as algas. Não sei se todos vão se lembrar, mas o ponto de encontro, né, o local, né, a curva, digamos assim, onde a intensidade de fotossíntese e de respiração são equivalentes, é chamado de ponto de compensação. Porque nesse momento, nesse ponto, todo o gás carbônico produzido pela respiração compensa o processo de fotossíntese e todo o oxigênio produzido pela fotossíntese compensa a quantidade necessária que os seres precisam para respirar. Então, o ponto de compensação é o encontro entre a fotossíntese e a respiração, tá? E nos mares tem uma região chamada de zona de ressurgência. O mar também tem uma corrente, né? Tem a maré, digamos assim. Os minerais geralmente ficam no fundo, porque os minerais estão na areia, né? No solo. Quando o mar se movimenta muito, tem muitas ondas e tal, os minerais que estavam no fundo sobem. E aí essa região que fica rica em minerais é chamada de zona de ressurgência. Então, uma zona de ressurgência é uma área do mar onde existem muitos minerais que foram trazidos pelas correntes. E, consequentemente, por ter muitos minerais, haverão muitos produtores ali naquela área. Então, é um local onde ocorre bastante fotossíntese, tá? Então, lembra que isso é uma zona de ressurgência. E aí, essas zonas, né, quem é um pescador experiente, conhecedor da região, você, por exemplo, nunca vai pescar tão bem quanto um cara que nasceu na praia, porque o cara já conhece todos os macetes. Nessa zona de ressurgência tem muita alga, conforme eu falei, porque tem muitos minerais que são trazidos pelas correntes do mar. Se tem muita alga, que são os produtores, vão ter muitos consumidores primários, são peixes, camarões, etc. Então, essa área chamada de zona de ressurgência é uma região muito procurada por pescadores, tá? Porque os pescadores que sabem que ali, por ter muitos minerais e muitas algas, consequentemente terão muitos peixes. E o pescador é o que ele quer pegar peixe, camarão e afins, tá? Então, as zonas de ressurgências são muito procuradas por pescadores pelo fato de que tem muito produtor e aí ele vai saber que, consequentemente, haverá muito consumidor naquela região, tá bom? E acredito que é isso, falamos o suficiente. Façam, por favor, os exercícios das páginas 16 e 17, que
que tem relação com essas aulas que realizamos hoje, tá bom? Fiquem em paz aí, bom resto de semana.